Hoje nós vamos finalizar o nosso livro de história, nas páginas 87 e 88. Nós estamos estudando um pouquinho sobre o nosso país, que é um país de imigrantes, certo? Porque muitas pessoas vêm morar no Brasil até hoje, né? E os primeiros imigrantes que chegaram aqui foram os europeus, né? Os europeus foram os primeiros povos a chegarem aqui no Brasil lá em meados do século XIX, antes mesmo da Lei Áurea ser promulgada em 1888. Então, eles foram os primeiros povos a chegarem aqui, os primeiros imigrantes a chegarem aqui no país. Mas como que eram as viagens que eles faziam? Olha só, os imigrantes europeus chegavam ao Brasil a bordo de navios movidos a vapor. Cruzar o Atlântico num vapor do mar não era nada confortável. Embarcações com pouca ventilação, úmidas e superlotadas, especialmente nos porões. Para isso que os passageiros enfrentavam viajando na terceira classe. Doenças como cólera, sarampo, piolho se alastravam facilmente. Não havia tratamento médico adequado e alguns imigrantes morriam a bordo antes de completar a viagem, que durava de 20 a 30 dias. Muitos só eram informados da região do Brasil para onde iriam depois que desembarcavam. Então, eles vinham para o país, vinham para o Brasil, nem mesmo ao certo sabendo para que região do país eles estavam vindo, né? Só ficavam sabendo quando eles desciam do navio. Entre o século XIX e o início do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes, os quais viriam a formar a nação brasileira, junto com os africanos e portugueses estabelecidos aqui desde o século XVI. Então, vieram ali primeiro os portugueses, né? São europeus também, os portugueses, os africanos que vieram para servir de escravos para os portugueses e logo depois vieram outros povos. Vamos ver então quais foram esses povos. Ó. Preencha a tabela abaixo informando os anos ou décadas em que chegaram ao Brasil os primeiros imigrantes e para onde foram inicialmente. Os alemães, eles chegaram no ano de 1824. Gente, tem cidades aqui no, no nosso país que tem a cultura alemã, que tem características alemãs, certo? Eles chegaram em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Os espanhóis, em 1890, foram para São Paulo, Rio de Janeiro e também Rio Grande do Sul. Os italianos, em 1870, foram para a região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1908, os japoneses vieram para o Paraná e para São Paulo. São Paulo tem um bairro, que é o bairro da Liberdade, que ele é todo de cultura japonesa, características, culinária, tudo relacionado ao Japão. E no Paraná, aqui Londrina, Maringá, tem uma grande população japonesa também. Os poloneses vieram para o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Os sírio-libaneses para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Goiás. E os suíços, de 1819 e 1820, eles vieram para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, certo? E você pode pesquisar esses estados, essas cidades ali, Nova Friburgo, são lugares que têm características bem comuns desses povos. No Rio Grande do Sul tem característica bem alemã, as construções, Blumenau ali, Gramado tem construções, a arquitetura dos lugares é bem característica dos povos europeus. Então, tudo isso eles trouxeram junto, né? A cultura, a alimentação, a culinária, os costumes, eles seguem ainda, tem festas tradicionais das regiões deles. E assim foi formando o povo brasileiro, né? Através dessa mistura de diferentes nacionalidades. Vamos relembrar quais foram os grupos sociais existentes no Brasil no século XIX? Complete as frases a seguir com as palavras que estão embaralhadas abaixo, preenchendo corretamente todos os espaços em branco. Vamos lá. O trabalho,
era a base da economia brasileira, pois tanto indígenas nativos como escravos negros o trabalho escravo, né? Trazidos da África, faziam trabalhos forçados nas lavouras de café e de cana, foi o que a prof já falou nas aulas anteriores. Nas minas de metais preciosos e em diferentes tipos de atividades manuais e industriais. Os escravos negros moravam em senzalas e não recebiam salários. Eles se tornaram a grande maioria da população, juntamente com os mestiços. Era a mistura, né? Ao serem libertos, eles continuaram a enfrentar o preconceito da sociedade e suas condições de vida e de trabalho eram ainda bastante precárias. Lembra que a gente estudou que houve uma lei que eles não podiam mais ser escravizados, mas ainda na região de São Paulo ali continuou por alguns anos, por 10 anos, porque era eles que mantinham as plantações dos grandes fazendeiros ali, as plantações de laranja principalmente. Os imigrantes europeus recebiam salários pelo trabalho que faziam, porém nem sempre conseguiam comprar terras ou adquirir bens como fruto de seu esforço, pois a maior parte dos lucros ficava ainda com os fazendeiros. Esses preferiam trazer imigrantes da Europa e contratar a mão de obra dos negros. Por quê? Porque era mais barato e, na verdade, eles nem pagavam, né? Os negros eram escravos ali. Então, essa foi a realidade do começo ali do nosso país com relação ao trabalho. Mesmo com o fim da escravidão, as diferenças sociais continuaram a existir no Brasil. Talvez a maior consequência desse período seja a discriminação racial, muito presente nas relações entre as pessoas ainda hoje. Infelizmente, a gente vê essa discriminação, esse preconceito, né? Pesquise qual o significado histórico e social dos dias 13 de maio e 20 de novembro, como datas comemorativas no Brasil. Ambas estão relacionadas à memória da escravidão do país. Qual dessas datas é a mais comemorada no Brasil atualmente? Faça um painel comparativo com seus colegas da turma e exponha-o no mural na escola. Pessoal, essa atividade aqui, a 2, vocês vão fazer em casa, tá? Vão fazer no caderno. Não precisa fazer um cartaz, você vai fazer no caderno, você vai pesquisar aí na internet que data o que é comemorado no dia, ou lembrado, né? No dia 13 de maio, no dia 20 de novembro. E você vai imprimir alguma imagem relacionada a isso e vai descrever o que essas datas, a importância dessas datas, o que é comemorado nessas datas, 3 de maio e 20 de novembro, ok? Fazendo o caderno de história. Utilizando as palavras do quadro abaixo, crie uma frase que justifique a seguinte afirmativa. A lei que aboliu a escravidão no Brasil foi resultado de diversas transformações que vinham ocorrendo no país e no mundo. Por que no mundo? Porque essa ideia já veio lá da Inglaterra, né? Então, como que a gente vai fazer uma frase ali? Olha só, quem que fez a pressão para acabar com a escravidão? Ó, a pressão da Inglaterra para que o Brasil pusesse fim à escravidão junto com a imigração europeia e o movimento abolicionista criaram os meios para que o trabalho livre e assalariado viesse a substituir o escravismo em nosso país. Então foi uma pressão da Inglaterra e eles começaram a enviar imigrantes, né, ingleses para cá para trabalhar assalariado e juntamente com aquele movimento que foi criado lá, começaram a criar então essa ideia de que as pessoas deveriam escolher o trabalho que queriam fazer e esse trabalho deveria ser assalariado e então substituir a escravidão no nosso país, certo?